Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, vamos concluir a mensagem falando sobre o fruto do Espírito, falar sobre os dois últimos frutos, chamado mansidão e domínio próprio, ou temperança, como alguns conhecem. A palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 5, diz assim, palavra do Senhor Jesus: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, verso 5. Livro de Mateus 11, verso 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Muito bem, amados. O Senhor Jesus diz que para nós herdarmos a terra, possuirmos a terra como herança, precisamos ser manso, pois a palavra do Senhor diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Agora, Ele mesmo diz que Ele é o Senhor que tem esse fruto, Ele produz esse fruto, porque Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Em ambos os casos, verificamos ser essa virtude uma submissão do homem para com Deus, e em seguida para com o próprio homem. Mansidão significa brandura de gênio. O ser humano ter uma capacidade de controlar seu próprio gênio. Além do próprio exemplo do Senhor Jesus, como também o caso de Moisés. A palavra de Deus no livro de Números 12, verso 3, a palavra de Deus afirma que era o varão muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, referindo-se a Moisés como sendo esta pessoa. Então esta é uma qualidade, é um fruto do Espírito. A mansidão é o resultado da verdadeira humildade pelo reconhecimento do valor alheio, com a recusa de nós nos considerarmos a nós como sendo superior a outras pessoas. Se o Senhor Jesus não tivesse esta virtude, jamais conseguiria suportar as provocações dos que os insultavam, de que o humilhavam e que zombavam dele. Foi necessário ter um espírito manso a fim de vencer a tentação do próprio arqui-inimigo de Deus, do próprio diabo no deserto, amados. Este é um fruto do Espírito, produzido dentro do nosso espírito, que nos dá a brandura, a capacidade de mantermos sereno diante das adversidades, diante das provocações das pessoas, diante das pessoas que tentam de qualquer maneira nos humilhar. Então o fruto do Espírito, chamado mansidão, ele se produz dentro do nosso próprio espírito e leva a controlar toda a nossa reação, para que nós não venhamos retalhar, os ataques, os insultos, as calúnias, as difamações que as pessoas deste mundo
tem nos causado, amados. Um outro fruto do Espírito chamado domínio próprio, ou temperança, como algum conhece. Este é o último fruto do Espírito Santo, que é produzido pelo Espírito Santo dentro do nosso espírito. Este fruto significa ter controle de si mesmo. Antes, os impulsos da própria carnalidade. O ser humano tem a capacidade de controlar-se, de ter o domínio sobre os seus próprios impulsos, dos próprios desejos carnais, pois os desejos carnais nos conduzem à morte espiritual. Todos cristãos amados precisam se autodisciplinar para poder alcançar a vitória por meio do sangue do Senhor Jesus. Todos os cristãos amados precisam ter este autocontrole para poder, desta maneira, produzir esse fruto, e que este fruto, amado, venha surgir dentro do nosso espírito. Sabemos, amados, que o cristão da atualidade, ele vive em constante desafio. Vivemos em um mundo hostil, onde se faz tudo para destruir a nossa vida, onde se faz tudo aquilo que fazemos, amado, em defesa da nossa fé, parece loucura para o mundo. Nós somos considerados loucos neste mundo, amados. Estamos neste planeta, habitamos neste planeta, porém nós somos peregrinos neste planeta. Nós não pertencemos, nós somos seres criados semelhante a Deus, e o nosso lar, a nossa cidade, ela é celestial. Então estamos vivendo nesse planeta não pertencendo a este planeta, mas como peregrinos, como viajantes nesse planeta. E assim somos obrigados a obedecer às suas leis. As leis que nos regem são totalmente contrária à lei terrena. Mas muitas vezes somos levados a obedecer às leis terrenas, porque o próprio Senhor Jesus nos aconselha isso. Vez após outra somos colocados diante de situações que depende, amado, que nós venhamos colocar em prática as nossas atitudes dos nossos domínios próprios. Pois, vivendo na Terra, vivendo neste planeta Terra, sendo constantemente desafiado, muitas vezes perdemos o controle. Mas o Senhor Jesus, Ele não pode ser envergonhado, pois somos seus servos. Temos que seguir o exemplo do Senhor Jesus, ou o envergonharemos. Em livro de Provérbios, capítulo 16, verso 32, encontramos que maior é aquele que se domina do que aquele que toma uma cidade. A maior conquista do ser humano é ter o domínio próprio do que conquistar um reino ou uma cidade. Pois quem domina seu próprio espírito, esse é bem-aventurado. De fato, não existe conflito mais renhido do que o provado pelo homem consigo mesmo, com seu próprio ego.
Então é necessário dominar os seus próprios instintos. Se não fosse a atuação do Espírito Santo no espírito e na alma do cristão, este jamais conseguiria dominar-se a si mesmo. Quando o apóstolo Paulo se refere à luta da carne contra o espírito e vice-versa, que está no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 16 a 21, não está querendo dizer com isso que o barro do qual fomos feitos seja um barro estragado ou imprestável. Não, amados, não são exatamente a matéria-prima que nós fomos produzidos que não presta. O que não presta é o nosso instinto carnais, que muitas vezes nos leva a desejar o pecado. O nosso eu, ou seja, o que trava a luta contra o Espírito de Deus é nossos desejos carnais, chamada vontade humana ou instinto, e que precisa ser dominado pela própria pessoa através do fruto do Espírito, que venha trazer esse domínio próprio. Então, meu instinto natural, a minha capacidade natural de retalhar qualquer ataque do inimigo, qualquer ataque das pessoas, qualquer calúnia, qualquer difamação, a minha falta de controle, ele precisa ser controlado por mim, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, para que eu venha ter o domínio próprio. É eu que preciso dominar o meu próprio espírito, mas eu preciso da ajuda do Espírito de Deus. Então, amados irmãos, em meu último áudio falando sobre o fruto do Espírito, não quero vos falar sobre a doutrina das leis, pois as leis, elas se cumprem em dois grandes mandamentos: amará a Deus sobre todas as coisas e amará o seu próximo como a si mesmo. Esse, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Ao encerrar esse estudo falando sobre o fruto do Espírito, quero deixar aqui a minha oração, orando por todos vós. Senhor eterno e soberano Deus, perante a tua face, Pai amado, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eu oro, Pai. Eu oro, Senhor, por todos os ouvintes, aqueles que irão ouvir a minha fala, Pai, através do grupo do WhatsApp, através da página do Facebook, dos semeadores da palavra, do Facebook e de todos os grupos do WhatsApp, Pai. Eu oro pelos irmãos que estarão ouvindo através dos canais da rádio El Shaddai Vida, do rádio Adonai, FM 106.1 de Bacabal, Maranhão, Pai. Eu oro, meu Deus, pedindo que o Senhor produza este fruto dentro do nosso próprio espírito e que nós venhamos ser capazes, Pai, de ter uma vida digna, alicerçado mediante a Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja, Senhor, a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que a Sua Palavra seja uma fonte inesgotável de vida, vida oriunda, Senhor, do Teu altar divino, para trazer paz para minha alma e meu espírito. Este, Pai, é o desejo da minha alma. Esta é a minha oração de hoje. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.